Então seja bem-vindo ao último programa dos Centenários. Para a semana, se Deus quiser, viremos com outra roupagem e com outros temas, mas hoje vamos fechar aquilo que andámos aqui a debater há algumas semanas, que é os Centenários. Evandro, muito boa tarde, espero que tenhas passado um bom carnaval, eu nem por isso, mas vamos hoje ter vários assuntos. Vamos ter algumas notas, penso que são duas notas de primeira mão a dar, depois iremos falar aqui em vários livros, e depois iremos terminar com o famoso centenário ou não do Sporting Clube Braga. Mas, Evandro, a palavra agora é tua. Olha, João, quero saudar e o teu jovem cameraman, pá, que hoje veio aqui colaborar contigo, pá, e gosto muito de lidar com a juventude e, portanto, saúdo aqui o teu Júnior. Olha, isto como foi adiado sucessivamente, portanto, este programa, portanto, isto já não são notas assim muito frescas, mas, no entanto, não quero deixar de ir a elas. E a primeira tinha a ver com um artigo do Diário do Minho sobre a doutora Felisbela Lopes, em que eu estou completamente de acordo e sou talvez a pessoa que aqui em Braga há mais anos denuncio isto, em que ela portanto, é um artigo sobre as televisões de Lisboa e quem é que gera e sobretudo os camapeus que sistematicamente uns atrás dos outros e depois repetem-se, vão à televisão. E ela, a uma dada altura, diz: neste estudo, conclui-se que o palco mediático das televisões é dominado por uma confraria. A crítica que eu aqui lhe faço é a seguinte: é que teria sido de bom tom que ela denunciasse quem é essa confraria. Como ela não tem coragem para isto e eu faço os possíveis por ter, eu passo a dizer: a confraria, a que ela se refere, é normalmente os partidos do arco da governação, é os lobbies da maçonaria, o lobby gay e o lobby da Opus Dei e mais alguns que devem ver por Lisboa. Portanto, minha senhora, é para lhe dizer que quando se dizem as coisas deve ser até ao fim e deixar as coisas a meio. A outra nota, que por sinal é no mesmo jornal, tem a ver com uma denúncia feita pelo PS, embora o PS de Braga, embora eles também não tenham grande moral para fazer, no entanto, eu aproveito a oportunidade para dizer aqui ao Sr. Ricardo Veio o seguinte: o PS denuncia que há mais uma intenção do estudo de contratar um ex-vereador do CDS. Eu sobre isto quero dizer o seguinte: é normal que o novo Presidente da Câmara tenha mudado todas as assessorias, porque, no meu entender, as assessorias têm que ser gente da confiança política. Mas espero, se Ricardo Rico fique por aí, espero que para outros lugares dê os lugares a quem tem mérito. Portanto, não premeie o amiguismo, como durante 37 anos o Mesquita Machado fez, mas que dê oportunidade a quem tem mérito nesta cidade para desempenhar cargos portanto, e não ser por questões de confiança política. Ora, posto estas duas notas... Deixa-me só dar aqui uma grafada nesse Henrique Lobo, que tu estás a falar. Não é Henrique. Eu nem sei quem é o sujeito. É o vereador do CDS-PP, eu tenho agora o nome dele baixo de língua, mas pronto, irei-me com certeza... Não, acho que é Manuel Rocha. Não, é o Rocha, é isso mesmo. Acerca desse senhor, no outro dia foi perguntado, em plena reunião de Câmara, foi dito que esse senhor está em prestação de serviços e, portanto, está a receber por isso. E está porque, se um dizem, entende, ou é entendido na matéria a nível de transportes e sua... Mas eu não me queria referir em particular a este caso. Sim, quero lembrar ao Sr. Ricardo Rico que nós durante 37 anos, aquilo que se criticava na cidade de Braga, era que Mesquita Machado só dava taxos, chamemos ao boi pelo dono, a afilhados do partido e coisas do género. Espero que agora, ao fim de 37 anos, e depois também se calhar o Ricardo Rico, durante estes anos todos, também ter criticado isto agora, não deu oportunidade a pessoas com mérito na cidade em várias áreas, e seja dada a possibilidade também de mostrarem serviço e que a seguir nós vamos falar precisamente o que é o clientelismo
e por darem lugares a pessoas por razões de clientela, se calhar deram cabo de algumas atividades em Braga. Já vamos passar lá, já vamos lá chegar. Vamos lá então ao próximo já. Olha, o próximo é já mesmo este. Semana Santa, entramos já há para aqui uma polémica na internet, fui eu que abri, em que, para mim, isto não tem nada a ver com a Semana Santa de Braga. Se a gente lhe tapar aqui esta palavra, isto pode ser o cartaz das festas da Páscoa de Sevilha, de Toledo, de Santa Maria da Feira, e de outro lado qualquer. Falta aí algo. Falta aqui qualquer coisa que identifique alguma coisa identitária de Braga, não é? Que são umas cerimónias milenares e que têm os seus motivos identitários, e bastava pegarem aqui num boneco, até podia ser este cartaz, mas pegavam aqui num boneco como este, não é? Não é o boneco, é a fotografia do boneco, o desenho do boneco, e já passaria a ser uma coisa identitária. Isto é recado ali para o Sr. Henrique Moura, que diz que isto é uma obra de arte. Eu acho que não é nada, mas também já sei que o Veiga já morreu e portanto não pode ficar a fazer mais cartazes, mas quem fizer agora os cartazes tem que ao menos saber que tem que pôr aqui uma coisa identitária. Figuras emblemáticas da cidade, neste caso. Da Semana Santa de Braga, não é? Portanto fica aqui o recado. Depois temos, queria dar aqui uma nota, ontem cumpriu-se a tradição mais uma vez em Braga, saiu o IOM à rua, organizado muito bem pela Rua São Vicente, e está aqui o testamento do Libório, que poderá ser visto no meu Facebook, está lá o texto todo, portanto aconselho a ver no Facebook do Evandro Lopes, está lá o texto todo, está lá umas piadas valentes aqui à cidade de Braga, portanto é recomendável. E depois quero passar aos livros. Neste momento é esta a minha leitura, é a última revista da Câmara de Braga, Braga Augusta. Eu estou neste momento a ler um artigo muito interessante do amigo Luís Sousa, o Sr. Luís, não é Sousa, o Sr. Luís, homem da história de Braga. Estamos agora a dar uma pequena branca, pá, ajuda aí, pá. Eu não estou a ver o que é isso, sinceramente. Eu sou Luís Costa. Sou Luís Costa. E estou a ler um artigo muito interessante dele, que é sobre a nossa Riviera, ou sobre as margens do Rio Oeste. A zona dos Galos, neste caso o lugar dos Galos. Portanto, é aquilo. Onde dizem que havia muita indústria neste caso. Havia muita indústria. As primeiras indústrias de Braga, desde a panificação. Agora desapareceu tudo. Até os tintos para a indústria chapeleira, etc. Era tudo no lugar dos gados. Próximo. Dos livros, vamos passar para os livros. Dos livros para os livros. Isto tem a ver, de certa forma, com a conversa anterior, dado os tais são menos tais. E é o seguinte, isto no fundo é uma dedicatória ao amigo Henrique Moura, que foi muitos anos responsável no Distrito de Braga pelo turismo. Eu já lhe disse a ele e volto a reafirmar que quando tomou posse não tinha competências para o lugar, porque seguramente que nunca antes de tomar posse daquele lugar leu livros como este, Começa a biblioteca toda. Como este. Já agora, olha, atenção, de onde saíram estes, tenho lá para aí o dobro ou o triplo destes, não é? Este é só uma pequena amostra, não é? Como este, a integração da arquitetura numa região turística, o turismo estrangeiro na metrópole, aspectos de planeamento turístico, outra vez. Olha, até podia oferecer este. Está repetido. É o número 5. Enfim, isto tudo para dizer o seguinte, Joaquim, é que há muita gente que por amiguismo vai parar a determinados lugares e por mais queiram, não estão preparados para isso. Se calhar é por isso que Braga, de um destino turístico talvez o terceiro do país,
Hoje passamos num ranking em 20º lugar. Tenho dito sobre a matéria. Vamos então agora entrar no tema então, quente o nosso... do último centenário. O tema que nos traz aqui hoje é o Braga, qual é, afinal de contas, verdadeiramente o nascimento do Sporting Braga. E há dias eu pusei no meu Facebook, as pessoas pensaram que era para lançar a confusão, e é, de certa forma, é para mostrar às pessoas que a história de Braga foi sempre muito mal contada. E já dizem os historiadores, os grandes historiadores de Portugal e do mundo inteiro, é que a história nunca deve ser contada pelos contemporâneos, ou seja, pelos próprios. E por isso mesmo, e se calhar vou falar aqui em nome de pessoas que tiveram muito mérito em Braga, mas no que tocou a contarem a história, como é que Braga nasceu ou deixou de nascer, como eram pessoas que tinham interesses relacionados com o tema, foram contando à sua maneira a história de Braga, não é? É por isso que nós em 34, a mesma direção em 35 e a mesma direção em 36, dizem que o Sporting Clube Braga, que é de 1919. Em 1970, a direção de então do Braga determinou que Braga era que o nosso repórter fosse buscar esta imagem que está aqui o máximo dos possíveis para saber ali o data de nascimento. Está ali 1920, 1970. Portanto, aqui o Sporting Clube Braga já fazia 50 anos de existência. Mas este galhardete é melhor também. Este galhardete, que é do mesmo merchandising de 1970, não é? A direção do Braga, nesta altura, em 70, dizia que o Braga que era de 1920. E depois, em 1985, houve um senhor em Braga que publicou este livro que diz que é de 1921. Naturalmente que aparecia eu a dizer que era de 1914, mas com um documento, de facto, de prova, que é de 21, não é? Que é de 21, perdão, que é de 1914, não é? Tal famoso vídeo. Tu já tiveste a oportunidade de ir comigo ao local onde está a peça e filmares a peça, não é? E, portanto, é caso para perguntar em que é que ficamos. 14, neste caso é 14, 19 e 21. Num destes três tem que 14, 19, 20 e 21. Mas eu tenho as minhas teorias. E as minhas teorias são o seguinte. Em 1934, quando a direção de Braga diz que o clube, que era de 1919, era presidente o Dr. Felicíssimo Campos. Pessoa a quem Braga deve grandes serviços. No entanto, o Dr. Felicíssimo, nessa direção do Dr. Felicíssimo Campos, eles apontam aqui para 19, porque o Dr. Felicíssimo Campos, se calhar, não teria interesse em dizer que o Braga que era de 14. Isto porquê? Porque o Dr. Felicíssimo Campos, eu sei, se calhar outras pessoas que andavam aqui a estudar histórias de Braga não sabem, o Dr. Felicíssimo Campos é uma figura importantíssima da cidade de Braga. E ele, em jovem, foi atleta, salvo erro, do Braga Futebol Clube, que é aquele clube que nós em tempos, até mostrei aquela fotografia da Ilustração Católica. Portanto, o senhor Dr. Felicíssimo Campos, ainda na juventude, jogou futebol. Portanto, tinha que haver alguma coisa. Em vários clubes, aqui dos mais representativos. Clubes esses que depois, com a guerra, desapareceram. E o Dr. Felicíssimo Campos manteve-se na atividade associativa futebolística e de praticante passou depois a dirigente. Ora, ele em 1934, na presidência do Sporting Clube Braga, não lhe interessava ir muito para trás, se fosse muito para trás, quer dizer, ele não tinha nada a ver com a fundação do clube. Porque em 1914 ele era atleta, eu posso mostrar mais tarde documentação, prova que o Dr. Felicíssimo Campos era atleta de alguns dos clubes da cidade de Braga, contemporâneos do Braga de 1914. Portanto, é daí, não lhe
não convinha a essa direção ir muito mais para trás de 1919, não é? Depois, em 1970, talvez para agradar ao sócio honorário número 1, que também era quem muitas vezes punha o dinheirinho, que era o comendador Nogueira da Silva, o Nogueira da Silva, de facto, há documentação que prova que, a partir de 1920 e pico, está ligado ao Braga. Aliás, houve uma altura que o Braga só se sobrevive porque é ele que... É ele que entrou lá com dinheiro, e até disse a alguém da direção que depois, se o dinheiro, se houver alguma mais dinheiro vocês pagam, mas não digam que foi eu que injetou para lá o dinheiro. Que injetou para lá o dinheiro. Depois, em 1959, outra pessoa que vou citar o nome, que teve grande importância no Sporting Braga, mas que deturpou aqui a fundação do clube, que é o Sr. Celestino Lobo. Já vimos em peças anteriores, o Sr. Celestino Lobo, em 6 de janeiro de 1921, tomou posse de diretor de um outro clube que havia aqui em Braga, e não o Sporting de Braga. Ele só aparece, de facto, no Sporting Clube Braga em 1922. Aí já existe documentação em 21 que ele era dirigente do Braga Sporting Clube. E depois ele só aparece em documentação do Sporting Clube Braga depois de 1922. E como também já vimos aí numa peça, e aliás eu mandei-te esse documento, sim. Um documento de 1959, o Sr. Celestino Lobo afirma-se como fundador do Braga. Ou melhor, diz-se membro do grupo que fundou o Sporting Clube Braga. Ora, isto é absolutamente mentira, porque ele, nessa altura, não podia fazer, em 1921, mesmo partindo, por exemplo, que Braga foi fundado em 21, portanto ele, nessa altura, não podia ser fundador do clube. Ora, em 1985, o Sr. Barros Pereira também entrou pelo cano, porque se baseou num dado adquirido que era narrativas do Sr. Celestino Lobo de que o Braga era de 21. E como provavelmente não investigou para trás, pronto, deu isto, deu no que deu. Deu no que deu. A partir desta altura, o Braga começou a festejar o seu aniversário, partindo do princípio que é de 1921 e 19 de janeiro. Coisa que em 1970 as comemorações foram no dia 28 de fevereiro. Ora, eu ouvi falar que, finalmente, um vice-reitor qualquer da Universidade de Minho deu ordem lá aos doutores, aos futuros doutores, para investigarem o clube. Eu acho muito bem. Há uma coisa que lhes garanto, não deve ser fácil encontrar mais nada para além daquilo que encontrei, porque creio que está tudo esfolhado, mas até tinha piada. Até vou dizer mais, até tinha piada que o Braga fosse em 1910, porque há um jogo de futebol que está documentado em 1910, precisamente das festas de São João, que é entre o clube que organizava as festas de São João, que era o Joanino Clube, contra, mais uma vez, uma equipa dos sargentos do R8. Portanto, até tinha piada que se viesse a provar que o Braga tinha tido origem nesse jogo e nessa equipa. Portanto, sempre tinha piada encontrar ainda uma data mais antiga que a que eu encontrei. Isso é que eu achava muita piada, não é? Aquilo que aconselho às autoridades atuais, pá, isto é simples, pá. Há 14, há um documento. Há 20. Há 19. Há 19. Há 20. Há 20 e 21. Há 21, isto só tem uma coisa a fazer. É uma Assembleia Geral, pá, e para ser mais simpático para o clube. As 3 datas mais recentes anulam-se umas às outras e fica em 1914. Tem nada a saber. Tudo dito. E atenção que no dia, penso que é no dia 14 de março, haverá uma reunião, se não estou em erro. Tu sabes melhor que eu que está prevista uma reunião entre uma delegação daquele grupo de reflexão sobre as origens. Espera aí, não tens mais novidades. Espera aí que então vamos ouvir muito rapidamente aquilo que tem os tais bracarenses de Gema e dos 4 costados têm a dizer acerca da data de nascimento de 1914. Vamos então ouvir-os muito rapidamente.
Esta segunda-feira, como tem vindo a acontecer há vários meses atrás, cerca de 20 bracarenses marcaram presença no jantar, onde se discute, afinal, quando é que nasceu o Sporting Clube Braga. Pelas escritas que têm sido apresentados, 1914 é a data mais que provável que o clube bracarense ter nascido. Aparecem novas datas, 1919 e sempre também 1920. Até o momento nunca se conseguiu descobrir e falar-se na data de 1921. Centenário em 1914 ou em 1921, pelas provas apresentadas e que estão bem provadas, é necessário lembrar que o Sporting Clube Braga nasceu em 1914 e por isso mesmo o centenário pode e deve ser comemorado já este ano. E várias foram as pessoas, e também participantes neste jantar, que deram a sua opinião acerca da data em que o Sporting Clube Braga, e pelas provas apresentadas, nasceu. Pode-se mesmo dizer que o Braga, este ano, deve comemorar o centenário. Eu acredito, sinceramente, à luz de toda a documentação que foi apresentada até à data, que o centenário será celebrado agora em 2014. Eu, se cá estiver, assim o festejarei. Na minha opinião, sim, porque realmente o documento é fidedigno, pese embora poderem continuar as investigações. O Sporting de Braga deve realmente em 2014, em setembro de 2014, comemorar o seu centenário. Das situações que se estão preparando e pela situação que está a ser reforçada de reunião em reunião, acho que o Braga deve de facto ir para a frente com esta situação e de facto festejar o centenário em 2014. Boa noite, à luz de toda a informação que me foi fornecida há 2 anos e meio atrás, eu sou apologista que devemos festejar este ano o centenário do Sporting Clube Braga. Aliás, eu aguardo pela visita de uma grande figura do futebol de Braga, o Sr. Perrichon, que se comprometeu há 2 anos atrás em estar aqui presente para festejar o centenário. Muito obrigado. Para entender, com os dados que são conhecidos, são mais que suficientes para que o centenário seja comemorado este ano de 2014 e faço votos é que as pessoas responsáveis façam todos os possíveis para que isso possa acontecer mesmo oficialmente e não só por uma determinada quantidade de pessoas adeptas do Sporting Clube Braga. Bem, à luz daquilo que se conhece, penso que existem documentos factuais. É uma hipótese a considerar, eventualmente ser revista a data da fundação do Sporting de Braga, mas que não é nenhuma fantasia. Eu acho que tudo aquilo que está-se a conhecer, desde os artigos que estão escritos nos jornais, acho que o Braga tem todo o direito de saber qual é a data da sua fundação. Para isso, este grupo quer reunir provas suficientes para isso. É de comemorar os 100 anos da Sporting de Braga em 2014. O Sporting Clube Braga comemorar o centenário em 2014, à luz das últimas descobertas que foram feitas, acho que é um motivo de orgulho que deve unir todos os bracarenses em geral e, como tal, deve-se avançar para que ainda neste ano se possa celebrar o centenário. A história faz-se dos documentos, vai-se construindo os documentos que se descobrem. Muito mais fácil fazer ou descobrir a história a partir do momento em que a escrita em que passou a haver documentos escritos. A partir do momento em que me é apresentado, em que vejo que há uma notícia publicada num jornal sobre o Sporting Clube de Braga em 1914, penso que ninguém pode ter dúvidas de que em 1914 ele existia e, portanto, 2014 faz 100 anos, pelo menos que essa notícia sobre o Sporting Clube de Braga, primeira peça escrita.
existente e, portanto, acho que prova que podemos saber. Acho que há mais do que indícios para que isso aconteça. Aliás, conhecemos casos de outros clubes, como é o caso do Porto e do Benfica, que com muitos menos indícios celebram a sua data de nascimento muito mais cedo que aquilo que seria devido. Portanto, está provado, e é claro, que um clube chamado Sporting Clube de Braga foi fundado em 1914, em setembro, e portanto não há outros dados. Eu seguramente que acho que dificilmente serão encontrados outros dados, e portanto acho que é com toda a legitimidade que a direção do Sporting Clube de Braga deveria alterar a data de nascimento, já que os indícios são mais evidentes. Aliás, está também provado que por diversas vezes o clube celebrou o seu aniversário em datas anteriores a 1921, e por aí também poderemos averiguar algumas questões históricas. E portanto espero que a direção do Sporting de Braga seja sensível a estes dados e que em setembro estejamos a celebrar o nosso centenário. Portanto, neste momento existem evidências de que o Sporting de Braga nasceu em 1914, portanto existem documentos oficiais que atestam que o Sporting de Braga nasceu nessa data, embora não existam as evidências relativamente à atividade esportiva a partir de 1914 até 1918. Portanto, segundo algumas fontes, isso poderá estar ligado ao facto de ter ocorrido a Primeira Guerra Mundial e não ter havido competição desportiva nessa altura, mas penso que à luz dos dados existentes e dos novos dados que nos foram apresentados hoje, de certeza que não foi em 1922. Aquilo que nos é dado a conhecer, a verdade é que naturalmente é uma situação que tem pernas para andar. O Sporting de Braga, e é uma questão de facto de prospeção que está a ser feita, e eu estou em crer que de facto vai avançar e que o Sporting de Braga vai de facto comemorar a data e que efetivamente nasceu. Penso que os 100 anos será um marco importante na vida do clube e que, de certeza absoluta, que vai ser demonstrado que foi essa a data de nascimento. Bem, penso que se pode fazer um momento histórico desde que seja aprofundado as situações. E temos uma oportunidade boa, de facto a reunião que vamos ter com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Braga para discutir isso mesmo. Eu defendo que a história é fundamental para o clube, desde que ela seja alicerçada e seja compreendida por todos. Portanto, é um momento histórico, um momento único que devemos aproveitar em diálogo, e é uma oportunidade que vamos ter para de facto decidir esta situação. Então, agora Ivandro, podes repetir. Não, creio que está agendada uma conversa entre uma comissão deste grupo de reflexão e o novo Presidente da Assembleia Geral de Braga, que pelos vistos vem com um espírito pelo menos de maior abertura mas isso se perceber que quer dizer que é político, não é? Mas pronto, mas pelo menos quero ouvir as pessoas, não é autista como o anterior. Sim, e portanto já é um passo importante, embora eu continuo a dizer que se querem celebrar o centenário tem que dar da perna, porque o centenário é no dia 16 de setembro de 2014, portanto têm que ser muito rápidos a tratar destes assuntos. Evandro, foi um prazer trabalhar contigo durante estes centenários todos. Vamos voltar com certeza já na próxima semana, ou estamos dentro daqueles 15 dias, para falar, porque não, já que vamos atravessando... Isto haveria pano para mangas para falarmos mais centenários, através que nós somos vistos. Sim, poderemos falar sempre. O meu amigo João Tinoco, Presidente da Junta lá acima do Herói, por aí, ainda há dias no meu Facebook dizia: agora, há mais um centenário, porque este ano foi o ano em que faleceu o engenheiro suíço responsável pela parte técnica da feitura do elevador do Bom Jesus. Pronto, podemos falar nisso. Não, o desafio que agora te deixo a ti, já que estamos a entrar numa altura que em Braga é uma altura bastante marcante, que é a Páscoa, porque não pegares os teus livros e encaixarmos um dos centenários também e a gente começar a falar a nossa cidade, que é a cidade de Braga, neste caso. Vou dizer uma coisa: está mal estudada a Semana Santa,
Então, pronto. Como estava mal estudado o São João, e inclusive faço aqui um apelo, quem tiver material iconográfico sobre a Semana Santa de Braga, ou seja, cartazes ou programas da Semana Santa, se quiserem fazer o favor de nos fazer chegar ou emprestar para, enfim, para fotocopiar, etc. Porque está muito disperso, está muito perdido o material sobre a Semana Santa, portanto, os cartazes, etc. Ainda estão mais perdidos que aqueles que estavam no São João, que eu infelizmente consegui fazer um ajuntamento para uns 70 cartazes do São João, mas na Semana Santa está muito mais difícil. Até para a semana. Foi um prazer estar aqui. Mais uma vez, pá, olha o meu carnaval, pá, e mais umas parabéns para o teu cameraman, pá, pena não podemos virar a câmera para mostrar aqui um dia de aparecer, se quiser. Um grande categoria, pá. Tá, muito obrigado então, boa tarde. Obrigado, e bom carnaval para os meus conterrâneos bracarenses.